eu vou te mostrar agora o jeito certo para você poder começar a utilizar essa nova ferramenta do Google, o VO3, para você poder transformar um texto em vídeo e também junto com áudio. E eu vou mostrar aqui agora o meu processo criativo para fazer um anúncio com isso que, cara, o resultado ficou incrível e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Se liga só, vamos aqui para minha tela. Tô com a ferramenta aqui aberta, você pode digitar aí no Google Flow, Google VO3, você já vai cair aqui dentro. Então, você já pode estar começando a sua criação e aí sempre quando você for criar o seu, você vai ter que fazer um login com o Google. Se vocês perceberem aqui, eu tenho 3 abas já. Por quê? Eu fiz 3 logins com 3 e-mails do Google diferentes que eu tinha. E para você começar a fazer a geração dos seus vídeos aqui dentro, você precisa estar com a assinatura deles. E eles estão com uma promoção para você poder assinar aqui. No caso, se eu clicar aqui em fazer upgrade, ele já vai me dar aqui o plano Ultra, que no caso é R$600 por mês durante 3 meses, depois fica 1.209. No caso, se você fizer a primeira assinatura e pegar o plano básico, ele fica gratuito o primeiro mês e depois você vai pagar 90 e poucos reais. É interessante que você vai ter já o Google Drive, vai ter acesso ao Gemini, vai ter 1.000 créditos durante o mês. Só que 1.000 créditos, para você conseguir gerar um vídeo com áudio aqui, ele gasta 10. Tanto que quando eu testei aqui a geração de um vídeo normal, ele gastou 10 créditos e depois usei outro aqui novamente. Só que para transformar um vídeo no caso um texto em vídeo com áudio, ele gasta 100 créditos. Ou seja, com 1.000 créditos eu só vou ter 10 possibilidades de criar um vídeo. Então eu tenho que ser muito assertivo e é isso que eu vou estar passando aqui um pouco para vocês dos meus detalhes aqui quando eu fui gerar um prompt. Então, por que eu usei 3 contas diferentes? Porque em uma acabava e depois eu assinava outra, porque como eu ia ter um mês gratuito, depois eu vou e cancelo ali para não fazer a cobrança. Eu só vou deixar apenas em uma conta de fato. Então, eu queria extrair o máximo aqui das minhas contas de e-mail que eu tenho. Vai que você tem 2, 3, 4, 5 contas. Você pode estar fazendo isso também, criando um cartão virtual ali e depois meio que cancela a assinatura e deixa só em uma para você poder estar utilizando. E nessa primeira aqui, se vocês veem, galera, cara, tipo, eu já consegui criar algo bem interessante. Aqui eu pedi para ele criar meio que um vídeo vertical, só que ele entrega na horizontal. Então, se vocês verem aí, ó. A inteligência artificial ultrapassou limites. Já ficou legal, só que depois eu comecei a testar e não estava funcionando muito bem. Então eu comecei a criar tudo na horizontal mesmo. E aí eu... O mundo se pergunta, estamos preparados para isso? Até o momento aqui não parece estar tão legal, mas o que você vai fazer aqui para começar a sua criação? É muito importante aqui, ó, nessa barra principal, você tem a opção de escolher texto para vídeo ou transformar frames em vídeo, no caso uma imagem para vídeo, né? Se você já pegar o seu prompt aí aleatório e você digitar aqui que quer criar alguma coisa, já com áudio ele não vai criar. Por quê? Você tem que vir aqui nas configurações e selecionar essa terceira opção aqui para ele já fazer aqui com máxima qualidade e também com áudio, que no caso seria o VO3 aqui, que é o que a gente vai estar utilizando, certo? É muito importante que fique atento a isso, senão você vai gastar 10 créditos e depois você só vai conseguir gerar, no caso o meu sobrou 80 créditos aqui, eu só consigo gerar agora de texto para vídeo sem áudio. Então, para eu criar esse meu anúncio aqui, eu primeiro tive que partir de uma ideia principal. Então, eu utilizei aqui o meu ChatGPT, eu passei para ele aqui uma boa base de dados aqui do que eu queria, né? Então, eu queria meio que criar como se fosse um anúncio, talvez meio que informativo, um pouco meio que caótico desse mundo da inteligência artificial e como tá impactando os criadores, quem é designer, quem é editor de vídeo, só que depois tem uma reviravolta falando que o professor ele vai falar para as pessoas que isso é apenas uma nova ferramenta que a gente tem que dominar. E é justamente isso que eu também quero informar aqui para vocês. Essa nova inteligência artificial é para justamente você poder ter mais limites da sua criatividade e gerar coisas específicas. Então, no primeiro aqui, ó, um jornal urgente, né? Um estúdio de TV, um repórter sério com gráficos alarmantes atrás, e aí ele fala aqui, ó, última hora, a inteligência artificial ultrapassou limites, especialistas alertam, milhões de empregos criativos estão em riscos, tá? E aí, quando você for gerar aqui, ele me deu todas as cenas aqui, depois eu vou passando aqui um pouco para vocês. E aí eu fiz alguns pequenos ajustes e aí de fato ele me deu aqui, ó, o prompt, que eu vou copiar aqui, deixa eu colocar aqui num bloco de notas para ficar mais fácil aqui para vocês. Ó, aqui no prompt eu tava pedindo para ele fazer em vertical, depois eu mudei aqui para sempre ser horizontal, então é muito importante que não deixe a palavra vertical aqui, então você pode deixar sempre meio que 16:9, depois eu fui ajustando isso aqui, que é para ser no formato da horizontal. E aí no prompt, quando você pedir ali para sua inteligência artificial, seja o Gemini ou seja o ChatGPT, você tem que ser muito detalhista aqui no que você quer
criar ali das cenas, que é algo muito cinematográfico, se você quer algo um pouco mais realista, mas não tão cinemático, algo mais natural. E para você ter a fala em português, você precisa colocar e pedir para o seu chat ali, ele colocar a frase de fato em português e pedir, ele está falando em português. E aí aqui a fala em português, para que a IA entenda e consiga fazer essa geração. E depois também tem mais alguns pequenos detalhes. Então isso aqui que eu criei foi basicamente esse vídeo aqui, tá? Só que ele criou na vertical. Especialistas alertam: milhões de empregos criativos estão em risco. Então tem que ficar atento com isso. E aí depois eu fui criando mais algumas outras cenas aqui. E aí aqui eu tava também pedindo para vertical, mas só que tava bugando. E aí tem um ponto muito interessante que quando você for pedir, você pode pedir qualquer coisa aqui. Eu pedi para que o jornal estivesse passando no telão. Se liga. O mundo se pergunta: estamos preparados para isso? O que será dos editores, designers, criadores? O mundo se pergunta. E aí depois que eu fiz essas gerações aqui, meio que acabou, não tinha mais, por isso que eu criei uma nova conta aqui para poder conseguir fazer. Essa aqui acho que foi a terceira conta. Eu vou colocar primeiro essa daqui. Ó, bem legal. E aí eu tive que criar novamente aqui o primeiro. Então, eu já criei com o prompt bem correto aqui. E é muito importante que quando você for dar o seu prompt, você coloque que, além dele estar falando em português, você coloque o tom que você quer. Tipo, ele pode estar falando num tom mais amigável, ele pode estar falando num tom um pouco mais raivoso. Então, isso aí vai determinar o tom da fala, certo? Olha aqui agora como que ficou essa nova geração. A inteligência artificial ultrapassou limites. Especialistas alertam: milhões de empregos criativos estão em risco. Eu não vou estar gerando nenhum aqui com vocês, porque eu já gastei todos os meus créditos possíveis, então eu tenho que fazer aqui uma nova assinatura. Então, vou pegar um exemplo aqui de algo que eu estava fazendo, que foi esse daqui, e eu vou colocar aqui no Google Tradutor. É importante que você, depois que fizer isso, coloca sempre o seu prompt no Google Tradutor e veja se de fato não tem alguma coisa que está passando. Por exemplo, em alguns vídeos que eu criei, ele gerava a voz meio robótica ou até mesmo meio sem graça. E é porque justamente eu não coloquei essa questão do tom. E às vezes aqui o ChatGPT, ele estava me dando um prompt para falar com emoção, com carinho, só que era algo para ser mais raivoso, era para ser algo mais, sabe, punk. E então é muito importante que fique atento a esse detalhe na geração do vídeo. Então, voltando aqui e pro meu ChatGPT aqui, nas cenas, tem uma outra cena aqui que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No caso, tá rolando um protesto. Multidão na rua com cartazes do tipo IA não é criativa, humanos ainda importam, e a fala do voz protestante com o megafone. Eles querem nos substituir, mas não vão apagar o que é humano. A criatividade não se copia. Então, para esse prompt aqui, deixa eu até pegar aqui o prompt para a cena 3. Eu vou vir aqui já no prompt que eu criei, ó. Essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui. Então tá aqui o prompt. Vou copiar aqui esse prompt só para vocês verem. Dá um Ctrl C, vou jogar aqui no Google Tradutor, vou dar um Ctrl V. Então aqui tá muito bem detalhado, tipo, tudo que deve ser aqui o vídeo. Então, até mesmo aqui, ó, ele fala que tem que ter cartazes no nosso português. Então, a IA não se sente, criatividade não se copia, não somos dados. Então, você pode colocar até texto em alguns ambientes ali do vídeo para que fique algo ainda mais realista. E aí depois está aqui o protestante falando aqui no megafone, que é isso aqui, ó, a fala. Eles querem nos substituir, mas não vão apagar o que é humano. A criatividade não se copia. E esse aqui vai ser o resultado. Se liga. Eles querem nos substituir. Olha isso, o cara do megafone ainda vai chegar, mas olha o texto. A IA não sente. Eles querem nos substituir. Claro que tem alguns pequenos erros, né? Mas, tipo, pelo menos nesse aqui ficou bem legal. Essa cena de protesto aqui. E se liga. Mas não vão apagar o que é humano. A criatividade não se copia. Bem interessante. Então, eu fui fazendo toda essa geração aqui, até mesmo depois do professor com o nome brabo aqui escrito, pedindo para que ele fosse fazendo ali a criação. E depois, você tem a opção de poder baixar aqui se quer um GIF animado, se quer no tamanho original de no caso 720p, e resolução ampliada. Eu não baixei com essa resolução ampliada porque eu acho que pode gastar créditos. Eu não testei. Mas depois que eu fui baixando tudo isso, eu juntei aqui tudo no Premiere para que você possa, de fato, criar o vídeo. E galera, simplesmente, eu praticamente fiz pouquíssima edição. Eu cortei, às vezes, o início ali que não estava falando, basicamente isso, e coloquei 3 músicas. Essa
e essa. Essa daqui é a mesma música, só que eu cortei só o finalzinho e coloquei apenas um efeito sonoro para trazer ainda mais sentimento aqui para esse vídeo, que é aqui no momento que tá esse protesto aqui rolando. Ele já coloca sempre um efeito sonoro ali também para criar uma ambientação no vídeo. Então é muito importante sempre você estar detalhado bem isso aqui no prompt. Então teve alguns outros momentos aqui, até mesmo o encerramento do vídeo aqui, que eu pedi para um rapaz aqui falar que a inteligência artificial não está dominando tudo, e é apenas mais uma ferramenta aqui e dentro de uma sala de vários editores de vídeo. Então se liga aí. A nova era não é de quem teme a inteligência artificial, é de quem transforma ela em arte. Se torne um brabo. Então, aqui ele consegue até mesmo fazer alguns pequenos efeitos sonoros que ficou bem interessante, galera. Então, tudo isso aqui se baseia em você pedir para ele dar um prompt sempre em inglês, mas muito bem detalhado da cena que você quer, colocar o tom que você quer na fala que ele tem que expressar ali no momento, e sempre colocando a fala em português, se você quiser gerar ali em português, e mais algum pequeno detalhe que você queira, tipo aparecer algum texto e tudo mais, junto com toda a ambientação ali. Então com isso aqui você pode estar criando diversos tipos de coisas, pessoal. Diversos tipos de coisa. Faz o teste, usa a sua criatividade, cria uma pequena história. Eu acredito muito que o cinema, a nova forma de você criar conteúdo na internet, criar alguns tipos de anúncios comerciais para a empresa, vai evoluir cada vez mais. E quem souber dominar essa ferramenta é que vai se destacar, vai começar a ter mais oportunidades ainda, porque é algo que vai agregar para a gente. E cada vez mais quem trabalha com audiovisual é que vai saber poder usar ainda melhor, porque tem esse senso da estética, de saber o que tá bom, o que não tá legal, para o objetivo ali do vídeo. Espero que de alguma forma tenha te ajudado aqui essas pequenas dicas para você ficar atento. Então, quando você for fazer a sua criação, vai ter muita tentativa e erro. Várias vezes aqui eu tentava criar um vídeo e ele não funcionava. Por exemplo, eu tentei criar aqui um professor falando aqui com a turma e eu dei o prompt errado. Foi tudo em inglês, esqueci de deixar o texto em português, ele criou um japinha falando inglês aqui, ó. Então por isso que o prompt é a raiz ali para que você seja o mais eficaz possível quando você for fazer a geração do seu vídeo. E claro que às vezes vai ter uma tentativa e erro ali, mas você vai conseguir chegar em um resultado legal. Então se liga aí no anúncio que eu acabei criando com essa nova ferramenta do Google. A inteligência artificial ultrapassou limites. Especialistas alertam. Milhões de empregos criativos estão em risco. O mundo se pergunta, estamos preparados para isso? O que será dos editores, designers, criadores? Eles querem nos substituir, mas não vão apagar o que é humano. A criatividade não se copia. Essas máquinas vão nos destruir. Isso não é progresso, é substituição disfarçada. A arte está morrendo. A revolução não vai apagar os criativos. Ela vai destacar quem sabe usar as ferramentas certas. Motion design, edição de vídeo, isso é um superpoder. Criar vídeos, contar histórias, dominar direção criativa e a inteligência artificial, esse é o novo superpoder. E todo mundo pode aprender. A nova era não é de quem teme a inteligência artificial, é de quem transforma ela em arte. Se torne um brabo. Clique no link da bio.